Opa, você tá aí? É hoje que você vai perder o medo do seu banco, hein? Vamos lá, pessoal. Já entra aí que hoje tem presente para todo mundo que participar, enfim. E vou tirar suas dúvidas, tá? Explicar como você pode receber indenização, se você foi vítima de alguma fraude ou se você pode ter sido também, tá? Ter sofrido qualquer tipo de fraude ou golpe nesse sentido, você pode sim ter direito a indenizações de até R$ 10.000, fora também receber todos os valores que você pagou, você vai receber isso em dobro, como restituição de valores. Pessoal, deixa suas dúvidas aí. Enquanto isso, vou fixar aqui o link para você receber o meu guia Derruba Dívida, tá? Que é o guia exclusivo, todo passo a passo, tudo que você precisa saber, com modelos inclusive, para negociar como profissional. Fala, Costa, boa tarde. E poder quitar as dívidas com até 99% de desconto, hein? Então, ó, se quem quiser receber esse presente, meu presente para todo mundo aqui, tá bom? É só clicar ali, ou pode mandar mensagem aqui também, tá? Aqui no WhatsApp a gente analisa seu caso, sem compromisso, tá bom? Te oriento para você entender qual que é o seu direito, porque informação, galera, informação tem que ser passada para todo mundo, tá? Muita gente aí cobra, enfim, curso, cobra várias e-book, né? Fica cobrando essas coisas, mas aqui a gente quer passar informação para vocês, tá? Fala, Costa, obrigado pela pergunta aí, hein? Ipanema mandando cobrança de dívida de mais de 15 anos. Então, muito provavelmente essa dívida aí já prescreveu, tá? Por que muito provavelmente? Não é certeza. Porque, primeiro que o prazo dela nem sempre é 5 anos, depende do contrato. E, o Costa, se teve por exemplo, algum processo, né, alguma notificação judicial de algum processo, esse prazo aí de 5 anos, ele interrompe, ou seja, ele volta para o começo, tá? Então, toma muito cuidado aí, mas se não for o caso, então com certeza essa dívida já prescreveu e eles não podem te cobrar isso. Fora que mesmo se não tiver prescrito, né, mesmo se não caducou ainda, Costa, muita atenção, porque ninguém pode receber cobranças indevidas, excessivas, tá? Isso aí tudo pode gerar indenização, beleza? Então, ó, ô Costa, já deixo aqui o meu WhatsApp para você poder entrar em contato, tá? Para a gente analisar esse caso aí. E se você quiser a nossa ajuda também para terminar com essas cobranças aí indevidas, beleza? Fala, Ian. Obrigado pela pergunta, meu amigo. Ó, uma ótima semana a todo mundo aqui, hein? Ótima segunda-feira. Doutor, dívida de 1.000, empréstimo, 1.500 no cartão, no Nubank, 2 meses, de nome sujo já. O que eu faço? Ó, essa é uma pergunta muito comum, tá? Primeiro de tudo, tem que entender, Ian, que essas dívidas aí, muito provavelmente elas não têm nenhum bem em garantia, certo? Então, o que o banco pode fazer agora é só negativar teu nome, tá? Nome sujo, mas isso não é o fim do mundo. Por quê? Segue o passo a passo lá, tá? Do guia, que você vai conseguir primeiro entender seus direitos, se armar, tá? E pegar os documentos necessários para você poder quitar essas dívidas aí com até 99% de desconto. Beleza, Ian? Isso aí, show de bola. Pô, valeu demais por seguir, hein? Galera, eu agradeço demais quem tá seguindo. Aí, só continuando aqui, a do Ian tem uma moto de 7.000 e um carro de 10.000 no nome, tá? Se esses veículos, né? Se eles não estão com nada em atraso, né? Nenhuma mora, né? Então tá tranquilo, Ian. Fala, Costa, mandam ameaças falando de bloquear o CPF e baixar meu score, tá? Ó, isso aí a gente pode analisar, porque provavelmente isso é indevido, tá? Você pode receber indenização por isso, beleza, Costa? Então, pode mandar aqui, tá? Que aí a gente analisa, ou pode mandar mensagem direto também. Às vezes a pessoa se enrola para mandar lá no WhatsApp, né? Mas, ó, é esse perfil aqui, tá? Esse perfil aqui. E vou até deixar aqui, de nada, Ian. Ó, vou até deixar aqui o link para vocês, quem quiser mandar mensagem direto, tá? Que aí já consegue mandar mensagem aqui no perfil, beleza? Ó, pessoal, esse arroba aqui é em todas as redes, tá? Tá ótimo, anota assim, tá? Isso aí, Costa. Pode mandar os prints que a gente analisa, beleza? E esse arroba aqui é em todas as redes, tá? Se vocês quiserem seguir lá também. Valeu demais, hein, galera?
Matheus, obrigado pela pergunta, meu amigo. Sou registrado como auxiliar de produção. Sem serviço, querem me colocar na expedição. Posso recusar? Então, aí vai depender das normas internas da sua empresa, tá bom, ô Matheus? Isso aí realmente não é algo que o direito como um todo, ou talvez até um acordo, né, na sua classe de trabalho, certo? Beleza? Pessoal, caso vocês queiram ajuda também com outra área que não seja de dívidas bancárias, a gente ajuda também, tá? Eu tenho parceiros tanto no Brasil inteiro como em todas as áreas. Então, por mais que eu não seja especialista em todos os assuntos, não tem como ser, né? Mas eu conheço quem sabe, tá? Então podem mandar aqui também, se não for dívida bancária, não tem problema não. Aqui já se vira nos 30, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas não é desvio de função, então a gente tem que analisar, tá, Matheus? Tá bom? Eu não sou especialista nessa área trabalhista, tá? Beleza? Tem que analisar seu caso, tá, Matheus? Pessoal, quem tiver alguma dúvida também sobre dívida bancária, pode deixar aqui. Enfim, se quiser também que a gente te ajude com outra área, pode ajudar, como eu estava falando aqui. Enquanto isso, eu vou explicando aqui o método, tá? Que está no guia. Quem quiser receber, vou fixar aqui, tem o link para vocês receberem, beleza? Pessoal, 5 passos, tá? São fáceis, tranquilos, mas é demorado, tá? Já vou adiantar aqui, é demorado, é simples, mas assim, você precisa primeiro de muita organização, tá? E segundo, sangue frio também, porque assim, tem gente que fica realmente com medo de, vou ficar com o nome sujo, tô devendo, enfim, o pessoal acha que tá tudo errado só porque tá devendo, que não tem direito, mas não é assim não, tá? Você tá devendo, mas você tem direito sim. Arthur, o que eu tenho direito? Como é que funciona isso aí, tá? Primeiro, você tem direito a revisar todos os contratos, né? Todos os empréstimos que você tem, tá? Fala, Mary, obrigado, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Quem quiser tirar dúvida aqui, só deixar aqui, beleza? Arthur, tô todo errado, tô devendo, não tem direito nenhum. Mentira, tem direito sim, tá? Primeiro que ninguém, assim, todo mundo tem direito a receber o seu próprio salário, certo? A não ter isso comprometido. Que é até o caso da Mary, que eu tô ajudando ela com relação a isso. Por quê? Aí a maior parte do salário dela, da renda dela, está sendo usada para pagar dívidas, né? Então, já começa por aí. Ninguém pode estar nessa situação, tá? Isso é lei, é completamente abusivo, beleza? Segundo que você tem direito a sempre questionar, tá bom? As suas dívidas, seus contratos. Por quê? Muitas vezes tem cláusulas abusivas, né? Juros abusivos também pode ter, tá? Então, você tem sim direito a revisar isso, seja negociando ali com o banco direto, seja por meio de uma ação judicial também, com o juiz, tá bom? E, Arthur, o que eu preciso saber? Primeiro, você tem sempre que ter os documentos aí em mente, tá? Para você poder solicitar, entendeu? Tem tudo lá no guia, beleza? Quem quiser receber, tem o link aqui, meu presente para todo mundo. Muita gente cobra por isso, mas eu não gosto de cobrar, tá? Informação, eu sei que tem que ser disseminada, divulgada, né? Então, você tem que pedir primeiro o seu contrato, tá? Gerente vai te enrolar, né? O banco vai te enrolar, gerente é enrolador profissional, tá? Não cai no papo furado deles de não tem contrato. Se não tiver contrato, não tem dívida, meu irmão. Aí você tá safo, né? Agora, tem que ter as cláusulas lá. E fora que tem que ser o relacionado ao seu caso, né? Muitas vezes tem termos lá genéricos, né, na internet, mas tem que ser o do seu caso, né? Tá bom? E por que você precisa desse contrato, né? Justamente para poder questionar, beleza? E aí, outros documentos importantes: descritivo da evolução da dívida, tá? O DED, e a memória de cálculo, tá? Aí, o Marcos já te respondo, tá?
Mas, ô Mério, até nada da resposta do Bradesco, tá vendo? Eles enrolam. Eu não gosto de falar palavrão aqui, mas é foda, é foda. Eles enrolam todo mundo, gente. Outro amigo meu que eu tô atendendo também, que vem das lives, me conhece pelas lives, semana passada, ele marcou de ir lá também, pediram para voltar hoje, ele foi lá hoje, pediram para voltar amanhã. Então, galera, é complicadíssimo isso, tá? Fala, Marcos, obrigado pela pergunta, tá? Dívida banco CSF era 6 mil, hoje 20 mil, em 6 meses, né? Carta de crédito. Beleza, Marcos. Mesma instrução aqui, mesma orientação, tá? Que eu dou pro Ian aqui, que eu dei pro Ian, nosso colega, tá? O que acontece? Se for carta de crédito, se não tiver bem garantia, a única coisa que eles podem fazer é te negativar, tá? Ficar com o nome sujo, mas isso não é o fim do mundo. Por quê? Você vai seguindo passo a passo lá, vai negociando. Não é o primeiro proposta, não, tá? Vai ser várias propostas, você vai ter que mandar receber, né? Contraproposta. Então, demora um tempo, mas você consegue sim quitar essa dívida aí com 99% de desconto, tá? Em muitos casos. E sobre o valor original, ou seja, ali às vezes com 600, 100 reais você consegue quitar essa dívida depois de um tempo, tá? Mas isso aí é algo que você tem que fazer como um profissional mesmo, e tá lá no guia também. Beleza, Marcos? Caso queira uma análise do teu caso, uma orientação sem compromisso, tá? Pode mandar lá que a gente te ajuda. Beleza, Marcos? Porque a gente analisa também se teve alguma... se era 6 mil, ele ficou mais do que o triplo, tá? Então é um grande indício de juros abusivos, beleza, Marcos? Beleza? Isso em 6 meses, né? Fala, Plínio, brigadão por seguir, tá? Galera, agradeço demais todo mundo que tá aqui seguindo, curtindo. Deixa aí toca aí na tela 2 vezes, que aí vai curtir a live. E compartilha também, por favor, porque tem muita gente que, tá nessa situação aqui, que foi vítima de fraude e nem sabe, tá? Eu aqui todo dia eu converso com gente que, eu explico a situação para ela e ela, fica com uma pulga atrás da orelha, será? E aí depois a gente conversa pelo WhatsApp, ela manda lá e foi vítima de fraude, tá? Eu vejo isso todo dia. Valeu demais todo mundo que tá curtindo e compartilhando aí. Explicar para vocês um pouco essas fraudes aí, tá? Enquanto vocês não deixam mais dúvida. O que acontece? O Arthur, muita gente pergunta, Arthur, esse careca aí do INSS, o que houve? Que história é essa de fraude do INSS? Pessoal, isso aí já vem mais de década, tá? Agora que tá saindo na mídia. E o que acontece? Tem várias formas, vários tipos de fraude, mas geralmente é no consignado ali de quem recebe benefício, tá? Seja do INSS ou governo. Porque se você recebe algum benefício, você tem direito sim ao desconto na folha com juros baixos, né? O consignado, tá? E, ou seja, desconto direto ali, tá? E aí, muita gente tem, primeiro, empréstimo que é contraído no nome dela sem autorização, sem ela saber, tá bom? E aí, fora isso, né, outras formas também, que é vender gato por lebre ali. Te dá um empréstimo que você acha que tem um juros baixíssimo, de consignado, mas na verdade é um juros muito alto ali, às vezes 5, 10 vezes aqueles juros ali, tá? Que é o RMC, RCC, tá bom? Então, se você recebe algum benefício, pode entrar em contato aqui que a gente analisa, tá? Sem compromisso, beleza? Carlos, obrigado pela pergunta, tá? Tem uma dívida na Caixa Econômica no Serasa, mas não tenho como pagar pelo Serasa, só consta. Então, Carlos, se você tem dívida e não consegue, não tem como pagar agora, não renegocie ainda, tá? Provavelmente é uma dívida, me explica melhor, mas qual tipo de dívida, tá? Se for dívida sem bem garantia, é o mesmo caso que eu estava falando ali com o Marcos. Eles podem te negativar agora, mas é só isso, tá? E pessoal, fica todo mundo preocupado com o processo, aqui me pergunta, você é processado, tá? Não se preocupa com o processo, gente, se preocupa com o que você pode fazer, tá? Para evitar o processo, para justamente se armar, se defender caso venha algum processo também, tá bom? Isso tudo tem lá no guia, tá? Tem o link aqui, mas caso você queira receber direto também,
pode mandar aqui no WhatsApp que eu mando o guia para você, tá? Um PDF completo. Carlos, tem que procurar o banco. Então, o ideal é sempre você negociar direto com o banco, tá? E aí você vai pedir esses documentos que tem lá no guia, tá? Contrato, DED, memória de cálculo, beleza, Marcos? Ou Carlos? E você vai mandar as notificações, tá? Se você não souber ainda, lá tem os modelos, tem, enfim, os sites, né, oficiais, então, consumidor.gov.br, no caso da Caixa, né, Bacen também, porque o Banco Central é o órgão que regulamenta, tá? Os bancos. Beleza? Opa, Mary, obrigado pela pergunta. Doutor, normalmente na prática, quanto tempo mais ou menos os bancos entram com o processo? Então, é isso que eu estava falando. Demora, tá? Demora. Se for cooperativa de crédito, aí realmente eles processam por qualquer valor ali rapidinho. Mas mesmo assim, demora um pouco, tá? Porque, primeiro que é um custo que eles têm que ter ali, né? É bem custoso. Então não entram com processo por qualquer coisa não, tá? A não ser cooperativa de crédito, né? Infelizmente. E aí, realmente, assim, depende muito. Eu já vi gente que o banco entrou com ação ali, lá nos últimos, que com 5 anos prescrevia a dívida da pessoa, né? E aí ela tomou um processo ali com 4 anos e 10 meses, assim, quase no final, tá? Desse prazo, né? Mas muitas vezes também no primeiro ano ali já processa se for um valor muito alto, tá? Semana passada tinha um colega nosso com uma dívida aí altíssima, de mais de 100 mil, né? Então, ele já estava até um tempo, assim, com a dívida, foi crescendo, né? Então, eu falei com ele, a chance de processo é grande agora, é bem alta, tá? Mas, valores menos de 20 mil é muito difícil, assim, processo com o banco, né? Tá? A não ser, claro, que já esteja terminando esse prazo aí, já esteja no final, né? Alguns anos já rolando a dívida, aí pode ser uma chance maior, né? Mas é aquilo, chance de processo é estatística, é probabilidade, tá? A gente não tem como ter uma bola de cristal aqui falar que se vai ser processado realmente ou não, tá? Mas é isso. As financeiras processam, no caso seria Midway, Shopee. Sim, pode processar, tá, Vanessa? Mas é isso que eu sempre falo, não se preocupa com o processo, se preocupa com o que você pode fazer, tá? Para evitar esse processo e para se armar, tá? E se defender caso venha um processo. Por quê? Você pode já fazer muita coisa desde já, tá, Vanessa? E todo mundo que está aqui preocupado com o processo, primeiro você pega os documentos que você tem, organiza ali, monta uma pastinha ali sua, faz as notificações que tem lá no guia também, tá? Quem quiser receber o guia, meu presente aqui para todo mundo que está aqui, tá? Tem um link aí também. E quem quiser uma análise do caso, tá? Pode mandar também o WhatsApp, beleza? Às vezes muita gente não fica à vontade de falar em valores aqui, né? E tudo bem, não precisa também falar, tá? Pode mandar no privado, beleza? Ou no direct também que falam, né? Tá bom? Eu quero agradecer demais todo mundo que está aqui, viu? É uma satisfação imensa. Obrigado, José, também por compartilhar, tá? Valeu demais, gente, por estar compartilhando aí. Pode também, se não lembra de alguma pessoa específica, tu pode repostar, né? Republicar. Ou seja, ela vai aí para qualquer pessoa que, enfim, possa ver também, né? Então, 3.700 é pouco, tá, Vanessa? Então, vai seguindo o passo a passo aí, tá? Para você evitar um processo. Obrigadão a todo mundo que tá curtindo. O Love também. Na Midway também. Isso, valor baixo, tá, Vanessa? Não vou falar que é impossível que te processe, porque, né, é estatística, é probabilidade, tá? Mas é baixa a chance. Devo 8 mil no Sicredi, ele processa? Pode processar, tá, Marcelo? O Sicredi costuma processar por valores um pouco mais baixos, assim, como 8 mil, tá? Então, mas é isso, não se preocupa com o processo, se preocupa com o que você pode fazer, tá? Para evitar isso e para se armar, enfim, a documentação,
ter ali. Galera, se você não consegue pagar, tudo bem, não tem problema. Você tem que entrar, você primeiro tem que estar de boa fé, ou seja, a mentalidade de devo, não nego, pago quando puder, tá? Isso, só pelo fato de você ter alguma dívida, né, e estar em mora, que a gente chama, ou seja, ter algo em aberto que você ainda não pagou, né, corre o risco de ser processado, tá? Mas, enfim, é isso. Não percam as noites de sono aí. Eu faço live aqui todo dia justamente para tranquilizar vocês. Às vezes faço live também de segunda a sexta, né? E às vezes faço o fim de semana também. Porque eu sei que muita gente aí fica mal no fim de semana, fica preocupado com o processo, né? Com dívidas. Então, eu faço isso justamente para tranquilizar vocês, tá, galera? E ajudar vocês aqui, né? Fala, Love, obrigado. Ó, o Love tá de parabéns aí, ó. Porque antes dele mandar pergunta, ele já curtiu, compartilhou. Pô, isso aí. E isso ajuda a chegar para mais pessoas que precisam, tá? Tô devendo o cheque especial Santander inicial. Ó, 9, hoje já tá 16, né? É isso. Só quando puder, tá? Ó, fico muito, muito grato, tá, Mary? Pelo apoio e pelo impacto, tá, que eu causo em pessoas como você, em pessoas que precisam, né? Então, graças a Deus que você está dormindo melhor, fico muito feliz, tá? Realmente a minha missão aqui é uma satisfação estar aqui com vocês todo dia, fora os conteúdos que a gente manda, fora, né, presente também. E aqui, ó, eu trabalho atendendo as pessoas de domingo a domingo, tá? Posso não fazer live todo dia, todo fim de semana, mas eu trabalho de domingo a domingo, tá? E logo, logo já vai ter uma equipe aí também para atender vocês enquanto eu não puder estar atendendo, né? De madrugada, inclusive, tá? Vai ter uma equipe e fora isso, tá? Eu sempre fico a par da situação, tá? Mesmo que não seja eu diretamente, né? Nem sempre eu posso, mas eu tô sempre, tá? A par da situação. Mas é isso, Love. Só paga quando você puder, tá? Porque primeiro que cheque especial é um juros absurdo, tá? Você vê que quase dobrou aí, né? Fora que não tem bem garantia, né? A não ser que seja um caso muito específico. Mas o que o banco pode fazer é te negativar agora, né? Se é que já não negativou, tá? Mas isso aí não é o fim do mundo, tá? É algo que você resolve depois, tranquilamente, né? Fora também tem estratégias, tá, muito boas, gente, aqui de reabilitação do nome, tá? Quem tiver com dificuldade aí de ter acesso a crédito, tá? Financiamentos, empréstimos, a gente consegue sim eliminar em até 30 dias, tá? Ah, tá vendo? Já tá no SPC. Mas não se preocupa não, Love, por quê? A gente consegue, se você está com dificuldade de ter crédito, pegar outro empréstimo, enfim, financiamento, as chances são muito altas da gente conseguir em até 30 dias, ou seja, menos de um mês, você ter acesso de novo a crédito, tá? E, inclusive, a gente te dá isso por um ano, tá? Essa garantia de um ano aí, beleza? Então, ó, se quiser essa ajuda, tá? Só mandar aqui, beleza? Que a gente já pode, enfim, te atender aí e entrar com esse processo, tá? Porque é uma liminar, né? Mas cuidado, gente. Muita empresa e muita gente vende isso como se estivesse limpando o teu nome para sempre, tá? Mas não é assim que funciona. Para limpar o nome mesmo, tá? Você tem que quitar as dívidas, ou seja, pagar realmente o valor cheio, mas o valor justo também, né? Se o banco te dá um desconto, você está quitando a dívida, tá? Não tem que ser o valor inflado lá, absurdo, tá? É o valor que você negociou ali com o banco, tá? Pode sim, ô Love, pode mandar aqui, tá? Aí, agradeço demais, viu? Eu fico muito feliz aí de ter esses comentários, assim, tá? Porque a minha missão aqui é ajudar pessoas que estão necessitadas, viu? E a gente ajuda também todo dia pessoas que foram vítimas de fraude, tá? E nem sabe, muita gente nem sabe.
Agora que está vindo aí na mídia essa história toda das fraudes do INSS, enfim, o careca do INSS também, né, que está sendo investigado. Mas, pessoal, isso aí já é mais de década que acontece, tá? E a gente consegue, muitas vezes, os valores que a pessoa pagou 10 anos para cá, né? Ali em 2015, valores que já tinham sido... a pessoa já foi vítima de fraude, ou já pagou alguma coisa ali indevidamente, né? Esses valores podem vir para você até em dobro, tá? Então, por exemplo, se você, ao longo desses anos aí, se teve 10 mil reais, né, que você pagou ali de forma indevida, né? Todo mês eles pegam uma taxazinha, você nem percebe, né? E aí, isso aí no total deu uns 10 mil, tá? Não é algo, é algo até comum, viu? Esse valor pode vir em dobro para você, ou seja, 20 mil mais indenizações, tá? A gente consegue, às vezes, indenizações de 10 mil reais, então 30 mil reais aí para você, tá? Por conta de fraude, tá? Beleza? Principalmente quem recebe benefício do INSS, tá? Ou de governo, de estado, né? Fala, Beyond, obrigado aí pela pergunta. Tá, juros abusivos é um tema muito controverso, tá? Não existe uma faixa, tá? Por quê? Primeiro que depende do juiz, tá? Que quem determina se o juros é abusivo ou não, infelizmente, é o juiz, tá? E dependendo de cada região, né, de cada tribunal, fala, eletrocutado, não sou criminalista, mas trabalho com criminalista, então caso queira análise, pode contar com nossa ajuda, tá? Mas é isso, Beyond. E todo mundo que pergunta aqui de juros também, a gente não consegue chegar, essa faixa aqui, esse percentual aqui é abusivo. Por quê? Primeiro que vai depender do juiz e é uma média, né? Se está na média, infelizmente a nossa média é alta. Então, se está na média ali, não é abusivo, tá? Agora, se ultrapassa muito a média, né? O meu colega, grande colega, Dr. Daniel Romano, fez um vídeo muito bom ontem, explicando que tem banco aí que cobra juros mais alto do que o próprio agiota aí do teu bairro. Você vê como é que é absurdo isso. Então, aí realmente fica flagrante, né? Mas a gente também não consegue garantir, porque o juiz ele pode falar assim, olha, não vejo que é abusivo não. Aí a gente briga, enfim, pode fazer... Tem várias estratégias, né? A Nubank tem juros abusivos? Então, é isso, depende muito, tá? Se você for pensar assim, um cheque especial, né? Aí costuma ter sim, tá? Mas depende do contrato ali. Beleza, Beyond? Fala, Gabriel. Obrigado pela pergunta, tá? Devo 31 mil... o eletrocutado. Eletricutado, né? Eletricutado. Pode mandar aqui, tá? Qual que é o teu caso com relação a criminal que a gente te ajuda, tá? Gabriel, 31 mil original Itaú e hoje 56. Você viu, quase o dobro já, né? Estão mandando uma mensagem ameaçando bloquear contas. Procede? Gabriel, não procede. Quem bloqueia a conta é o juiz, tá? Eles não podem, sem um processo, era só ameaça para eu renegociar. Exatamente, tá? Esse outro advogado aí é bom. Quando é dívida de cartão de crédito, é isso mesmo. Quando o advogado é bom, eu falo aqui, não tenho medo de concorrente, inclusive trabalho com muitos advogados também, tá? Né? Não só na nossa equipe, mas como eu estava falando ali para o eletricutado, outros parceiros de outras áreas. Então, quando o negócio ali é bom, quando a proposta é boa, quando é algo que vai te favorecer, quando é uma situação boa, eu falo, tá? Se eu também achar que não é o melhor, eu falo também, tá? Aqui é papo reto, sincero, gente. Lorena, obrigado pela pergunta. Tem um lado de fibromialgia, consigo emitir minha carteirinha de deficiente? Então, Lorena, realmente depende, tá? Tem que analisar o caso, tá bom? Eu não sou especialista nessa área, mas caso queira ajuda com isso também, tá? Eu consigo te indicar a melhor especialista que eu conheço, tá? A doutora Sandra.
esse valor pode ser processado? Porque meu pai me deu um carro, eu tô com... Então, o Gabriel, infelizmente pode ser processado, tá? E é um... Fala, Lisbeth, boa tarde, tudo bom? E é um valor que é alto, tá, o Gabriel? Mais de 20 mil acaba que tem uma chance, né, média para alta, e mais de 50 mil também já é uma chance alta, tá? Mas é isso, todo mundo que está aqui, eu sempre falo, não se preocupa com o processo, tá? Se preocupa com o que você pode fazer para evitar isso, para se armar, né, se defender. O Lisbeth também está tentando fazer um acordo, né? Então ele tá num caminho bom. Eu sempre falo que quando a pessoa está, enfim, não precisa me contratar para eu orientar, para eu falar, que dar minha opinião também, né, para ver se é um acordo bom. Então foi o caso dele, né? Vamos ver se ele, graças a Deus, vai conseguir isso aí, né, Lisbeth? Agora, mas é o que eu sempre falo, o banco é enrolador profissional, o teu gerente, né? Então, já pediram para ele voltar lá várias vezes, né? E é uma situação complicada demais, tá? Fala, Mary, obrigado pela pergunta. Depois de quanto tempo é bom para tentar o acordo? Normalmente ali você vai conseguir, estatística também, né? Probabilidade. Mas normalmente você vai conseguir um acordo bom ali com mais ou menos 6 meses, depois de 6 meses, né, de negociação ali, tá? Gutenberg, obrigado por seguir, tá? Agradeço demais aí todo mundo que tá seguindo, compartilhando. Aí, pô, obrigadão demais, Euseni. Então, é isso. A negociação em si, né, chegar numa proposta boa ali, costuma demorar um pouco, tá? Por isso que você tem que ter paciência e sangue frio também. Tem lá no... Ó, vou deixar até o fixado aqui, tá? Tá fixado para quem quiser receber o guia, mas também pode mandar mensagem aqui, tá? Que eu mando o PDF lá para vocês, completo, né? 2 mil de empréstimo, Bradesco, processo? Ô, Kelly, obrigado por seguir, tá? É bem difícil, tá bom? Bem difícil o Bradesco processar por um valor baixo. Mas não se preocupa com o processo, se preocupa com o que você pode fazer, tá? Para evitar isso, porque qualquer valor que você deve pode ser processado, tá? E esse valor ele vai aumentando, né? Então, daqui a alguns meses aí você já vai estar preparada e vai evitar também, com certeza, se você estiver de boa fé, se você estiver negociando, mentalidade de devo, não nego, pago quando puder, tá? Então é isso. Gutenberg, obrigado pela pergunta. Depois de 7 meses, acredita estar me cobrando de um consignado que já paguei. Cabe processo? Olha, se eles estão, a cobrança aí está sendo excessiva, e fora que se você, isso já quitou, se consegue provar, cabe sim processo, provavelmente vai ter indenização aí, tá? Beleza, Lisbeth? Um ótimo trabalho aí, viu? Depois você me atualiza da sua situação, tá? Beleza, Gutenberg? Entendeu aí, né? Então, ó, se quiser que a gente analise, tá? Mas pelo que você está falando aqui, eu entendo que a chance é boa, tá? De uma indenização, inclusive, tá? E caso você tenha pago algum valor aí indevidamente, né? A gente pode até restituir isso em dobro para você, tá bom, Gutenberg? Pessoal, últimos minutos aqui, hein? Deixem as suas dúvidas aí, saideira, quem quiser ajuda aí, tá? Beleza, Gutenberg? Pode mandar mensagem aqui, tá? Tem também o link que você pode enviar a mensagem direto, tá bom? Se quiser. Às vezes está com dificuldade aí de colocar lá no WhatsApp, né? Então pode mandar mensagem direto pelo link que está aqui, tá? E todo mundo que quiser uma análise aí do caso, tá? Pode contar comigo, tá bom? E fala, Wellington, muito obrigado, tá? Obrigadão pelo, enfim, a participação aí. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Estou finalizando aqui últimos minutos, então quem quiser deixar uma dúvida aí, aproveita que é dúvida de saideira por hoje. Mas fiquem ligados aqui no perfil, tá? Porque agora eu estou fazendo live 2 vezes por dia, então fiquem ligados aqui que eu vou deixar o horário da próxima live. Geralmente ali por volta das 6, né? Mas depende aí do dia, né? Às vezes tá mais, enfim, tem alguma urgência para resolver, tá? Fiquem ligados aí
E esse horário, ó, de meio-dia aqui, meio-dia, 1 hora, é fixo, hein? Todos os dias. Nem todo fim de semana, às vezes eu não consigo fazer fim de semana também, né? Mas com certeza, segunda, sexta aí, live todo dia. Fora que trabalho também de domingo a domingo, tá? Que atendendo as pessoas aí, quem quiser mandar um WhatsApp, a gente analisa o caso sem compromisso, tá? Eu entendo que informação, né, os direitos, as pessoas têm que saber dos direitos, informação tem que ser divulgada, tem que ser passada, não podem, enfim, tem gente que cobra, né, também não condeno, mas eu não gosto de cobrar por informação assim, tá? Claro, se a gente tiver que realmente fazer uma consulta ali, né, algo que vai te dar uma, digamos assim, te responder tudo para você poder, né, atuar, enfim, analisar por extenso ali o seu caso, tá? Completamente, aí realmente, né, é o caso de uma consulta, mas isso aí é raro, tá? Geralmente a pessoa ali, enfim, a gente tira dúvidas aqui, tem um guia também, que aí você consegue ver por conta própria, tá? E fora também, ó, pessoal, muita atenção aqui, tá? Rosilene, Tefinho, Zé, todo mundo que está entrando aí, você pode ter sido vítima de fraude, se você recebe algum benefício, seja do INSS ou do governo, tá bom? E a gente está aqui para ajudar você com isso, tá? Então, é justamente o que a gente faz todo dia, atendendo pessoas assim, tá bom? O que acontece? Uma dúvida, pode mandar, Zé. E obrigado, tá? Obrigado por seguir, compartilhar, curtir aí. Pode mandar a dúvida de saideira, né? E quando você não manda, aí eu vou explicar essa situação. Arthur, o que está acontecendo com essas fraudes aí? Quem recebe qualquer benefício do INSS ou o Estado, enfim, o que for, né? Seja aposentadoria, pensão, BPC, você pode ter sido sim vítima de fraude, tá? Infelizmente, tá caindo aí na mídia agora, tá ficando aí na mídia, esse careca do INSS está sendo investigado, mas isso aí é antigo, gente, é antigo, são várias tretas, várias fraudes, vários golpes, que tem mais de década já, que mais de 10 anos, tá? Isso aí. E muita gente, ao longo desses anos, tem pagado valores aí que nem sabia que estava pagando, entendeu? Ou juros abusivos também, tá? Ou venderam gato por lebre. Muita gente pega um empréstimo ali consignado, que era para ter uns juros baixos, e aí, na verdade, é um juros altíssimo, né? Muitas vezes ali, mais do que 10 vezes os juros no consignado, tá bom? Então, você consegue receber esses valores em dobro, tá? Fala, Lorena, obrigado por seguir, tá bom? Sabe me dizer quanto equivale uma fazenda de 4.000 hectares, né? Hectares, mas é hectares, né? 4.000 hectares é bem grande, tá? Nossa. Enfim, documentada. Alguns milhões, pelo menos. Depende também do lugar, né? Claro, e da avaliação, né? Mas é um valor alto, tá, Lorena? Caso você queira alguma ajuda com isso também, pode mandar aqui, tá bom? Enfim, às vezes pode ser menos de 1 milhão, né? Mas só se realmente for um lugar bem ruim, tá? Mas é uma área bem grande, tá? 4.000 hectares. Se for hectares, né, que você tá falando, né? Fala, Haru. Claro, te ajudo sim, manda aí, tá? Enquanto você tá mandando a tua pergunta, finalizar aqui com relação a essa explicação, tá? Das indenizações. Por que você pode receber indenização? Por que você pode receber, às vezes, aí, 10 mil reais de indenização, mais 20 mil reais de valor a receber, de restituição, né? Porque você foi vítima de uma fraude, estava pagando coisas sem nem saber, né? Se te enganaram. Fala, Cid, obrigado por participar. Se te enganaram, se venderam gato por lebre ali, um empréstimo que era para ser um consignado com juros baixos, na verdade é um juros altíssimo aí, o RMC, RCC, tá bom? Então você pode só entrar em contato aqui, que a gente analisa sem compromisso e te ajuda com isso, tá?
Fala, Haru, fui demitido por justa causa, mas a empresa nunca depositou o meu FGTS. O que eu faço? Pode chamar aqui, tá? A gente te ajuda com isso, beleza? Obrigado a todo mundo por seguir aí. Fala, Denise, seu filho caiu no golpe do leilão falso. Tá, infelizmente isso acontece muito, tá bom? Mas pode chamar aqui que a gente te ajuda, tá, Denise? Então é isso, pessoal. Ó, tô finalizando aqui por hoje, últimos minutos, tá? Quem quiser mandar mais algumas perguntas de saideira, mas caso contrário, vou encerrar aqui que, né, tem que almoçar também. Mas olha, assim que eu terminar, já vou atender todo mundo que mandou mensagem. Já vi que tem gente que mandou mensagem lá, tá? E eu atendo todo mundo. Logo, logo eu vou poder a gente vai te atender com uma equipe aí 24/7, né? Ou seja, de meia-noite a meia-noite, de domingo a domingo, vai estar te atendendo. Vou estar, mesmo se eu estiver dormindo ali, ou fazendo outra coisa, trabalhando, vai ter um atendimento exclusivo para você. E claro, vou estar sempre a par da situação, vou estar sempre também analisando, tá? Então, podem mandar mensagem aqui que a gente te ajuda com sua situação, beleza? Quem quiser também, enfim, ficou difícil de mandar o WhatsApp, tá? Pode mandar a mensagem pelo perfil, direct do perfil, tá bom? Tem um símbolozinho ali que você pode clicar e mandar mensagem direto, tá? Galera, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui por hoje, hein? Mas fiquem ligados, ó, no perfil, que eu sempre posto lá o horário das próximas lives, tá? Valeu, Wesley, por seguir. Bom dia, bom dia. E, no caso, boa tarde, né? Pode mandar aí, Wesley. Essa pergunta de saideira, hein? Última pergunta aqui da live agora. E esse horário aqui é de meio-dia, 1 hora mais ou menos, fixo, tá? Às vezes um pouco mais cedo também, 11 horas, né? Mas é fixo, tá? Fala, Kennedy. Seja muito bem-vindo. Pode mandar aí, Wesley, a dúvida, tá? Josiane, obrigado pela pergunta. Meu pai tem no Bradesco uma reorganização financeira de pessoa física, no valor de 2.300, né? Vai pagar 38.190. Então, ó, eu não consigo fazer essa conta exata, mas dá para saber aproximadamente. É um valor praticamente o dobro, tá? Em 38 vezes, mas se você multiplicar, né, faz a conta aí, é quase o dobro dá mais de 4.000 reais, né? Então, tá vendo como é que são os bancos, tá? Eles querem lucrar em cima de você, tá? E eu tô aqui justamente para evitar isso. Fala, Wesley. Pois ó, 7.000, né? Então, na verdade, é mais do que o triplo, tá? Meu FGTS está trancado, peguei empréstimo, como faço para destrancar ele para receber normal? Ô Wesley, pode mandar aqui que a gente te ajuda com isso, tá? Porque realmente vai precisar de provavelmente vai precisar de uma ação judicial para isso, tá? Show de bola, Wesley. Valeu, hein? Ó, assim que eu terminar aqui, eu vou responder todo mundo lá, hein? Pois é, ô Josiane, era cheque especial, crédito parcelado. Então, não é um bom negócio, tá? Quando é um negócio bom, eu falo aqui, mas você vai ter que pagar mais de 7.000, né? Por uma dívida que aí é 2.300. Infelizmente, eles adoram enrolar, eles botam 50.000 parcelas para você achar que é um valor pequeno, mas não é, tá? Fabiana, não, eu confesso aqui que eu não sei dizer porque não é minha área, tá? Mas eu sei quem sabe. Então, se quiser aqui a indicação, o melhor advogado de trabalhista, que é essa área, né? Tem certeza que ele vai te ajudar com isso, tá, Fabiana? Porque, ó, em regra geral, você tem direito, se você está grávida, né? Você tem direito caso você seja contratada realmente, né?
como CLT, né? CLTista. Estagiária, eu acho difícil, depende do contrato, né? Isso, Kennedy. Melhor não gerar um boleto novo não, tá? Se não tá conseguindo pagar, vai seguindo aí o guia. Ó, inclusive quem quiser receber o guia, tá? Vou deixar aqui o link, meu presente para todo mundo. Kennedy, acho que você já tem, né? Já te mandei, né? Tá bom? Josiane também, ó. O guia vai ajudar muito você, tá? Na verdade, ajuda todo mundo aqui. Mas principalmente você, Josiane, tá nessa situação. E entender melhor seus direitos. Tem tudo que você precisa, na verdade, para negociar como profissional e quitar essas dívidas aí com até 99% de desconto, hein? Tem sim, Josi. Tem como processar por juros abusivos, tá? Agora, a gente tem que analisar, porque não necessariamente os juros é alto, mas nem sempre é abusivo, tá? Porque tem que estar bem acima da média e também é o juiz que determina, beleza? Pessoal, vou terminando aqui. Fiquem ligados aqui no perfil para a próxima live. Se eu não fizer hoje, amanhã também faço esse horário aí de meio-dia. Fala, Alexandre. Ó, se quiser deixar a última pergunta aí, tá? A saideira foi feito pelo aplicativo. Pois é. Essas renegociações de aplicativo aí, automáticas, né? Isso aí nunca é sempre furado, tá? Nunca é uma boa. Por quê? Ele vai botar os juros lá em cima. Para você ter realmente uma proposta boa, você precisa seguir os passos lá e ter sangue frio também, e tá em boa fé, tá? Isso é o mais importante. Você falar, não vi como pega o contrato. Então, você tem que solicitar, tá? Tem o passo a passo lá no guia, beleza, Josiane? Se o teu gerente falar que não tem contrato, você fala, se não tem contrato, não tem dívida. Mas eles vão te enrolar, tá? Infelizmente é assim. Mas segue o passo a passo lá e principalmente vai mandando as notificações, tá? consumidor.gov.br, Bacen também, beleza? E claro, se tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato, tá? Por quê? Mesmo eu não atuando por você, eu quero te ajudar, tá? Mas não me responsabilizo. Se você fizer alguma besteira aí sozinho, né? Não me responsabilizo, tá? Só me responsabilizo e aí sim, com maior zelo, maior qualidade, aí eu me responsabilizo se eu estiver atuando por você, tá? Eu, a minha equipe também, claro, né? Todos os advogados que trabalham comigo também, tá bom? Então é isso, galera. Agradeço demais aí, fico muito satisfação estar aqui com vocês todo dia. Tenho outras dívidas, estou esperando o fim do ano, o que acha? Isso, vai, ó, mas, Kennedy, esse esperar aí tem que ser esperar agindo, tá? Liga no Bacen também dá certo? Geralmente ligar em si acaba não, enfim, não sei nem, tem muito tempo que eu não ligo, tá? Que a gente não liga, porque hoje em dia é tudo pela internet, né? Tá bom? Mas o Kennedy, esse esperar aí tem que ser, ó, seguindo o passo a passo lá do guia, tá? Você vai primeiro as notificações, né, as reclamações, tá bom? Não fica só esperando não, tá? Porque aí se você não fizer nada, aí a chance do processo só vai aumentando, tá bom? Manda proposta também, fala, ó, show de bola, Kennedy, pode mandar lá, tá? Então é isso, galera. Ó, valeu demais, tá? Fiquem ligados aí que eu vou postar a próxima live, o horário que for. E tem conteúdo lá todo dia também. Tem dicas para vocês, às vezes tem um vídeo engraçado, um meme ali para descontrair também, né? Beleza? Então, ó, valeu demais todo mundo que participou aí. Inclusive, quem não recebeu o guia pode falar comigo, tá? Vou até deixar aqui. Se não estiver conseguindo colocar o número lá no WhatsApp, ter um link aqui que manda mensagem direto, tá? E aí você consegue, enfim, eu te mando o guia lá também. Guia Derruba Dívida, exclusivo e completo, tudo que você precisa saber para quitar essas dívidas com até 99% de desconto, hein? Então é isso, gente. Vejo vocês aí na próxima live. Qualquer dúvida também, se quiser análise do caso, tá? Só mandar aqui. E agradeço demais. Realmente é uma satisfação estar aqui com vocês.
Minha missão é ajudar vocês aí todo dia. Trabalho de domingo a domingo atendendo o pessoal aqui. E é uma honra, tá? Poder ajudar vocês. Pois é, Léo. Juros e juros, tá? Infelizmente isso aí é muito comum, mas a gente consegue te ajudar com isso, tá bom, Léo? Pode mandar aqui, tá bom? Que a gente te ajuda com isso, beleza? A gente analisa o teu caso e te orienta sem compromisso, tá? Valeu por seguir, hein? Ó, tô finalizando aqui por agora, hein? Fiquem ligados aí na próxima live, valeu? Um grande abraço para todo mundo aí. Show de bola. Vamos conversar. Valeu, gente. Tchau, hein? Até a próxima.